Galera, agora nós vamos falar sobre campo elétrico. O que seria este campo elétrico, professor? O campo elétrico é qualquer objeto que esteja carregado positiva e negativamente, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos o campo elétrico de um bastão. Então, se você for analisar, aqui eu tenho dois exemplos. O bastão 1 e o bastão 2. Se o bastão 1 está com carga positiva, o bastão 2 está com carga negativa, eles sofrem uma força de atração. Ou seja, um está se aproximando do outro. Já aqui eu tenho ao contrário. Eu tenho um bastão positivo. Vou aproximar o bastão. Isso aqui está errado, desculpa. Eu tenho aqui um bastão positivo. Se eu aproximar outro bastão positivo dele, o que vai acontecer? Eles vão se afastar. Aqui ele estava negativo, o negativo iria aproximar. Então aqui neste campo elétrico eu tenho dois bastões e o que acontece aqui? Aqui sofre uma força de atração, aqui sofre uma força de repulsão. Neste campo elétrico, quando eu falo em campo elétrico, eu tenho as linhas de força do positivo e do negativo. O que seriam essas linhas de forças? Como que eles sofrem essa atração? Essas linhas de força eu estou representando aqui pelas cargas. O que eu tenho que entender? Como exemplo, aqui eu tenho o Q, que significa quantidade de carga. A gente já viu isso. Então aqui eu tenho 4 linhas de força. Como o sinal aqui é positivo, eu quero dizer o que, professor? Que as cargas estão saindo. Como a carga aqui é negativa, eu tenho como exemplo o que? As cargas estão entrando. Aqui eu tenho menos, então as cargas estão entrando. Aqui eu tenho positivo de novo, 2Q. Se eu tenho 2Qs aqui, as cargas estão saindo. Só que aqui eu coloquei assim de propósito para que você entenda uma coisa. Qual que é a linha de força, professor? Eu não tenho aqui o Q com 4 linhas de força? O 2Qs seriam 8 linhas de força e não 4 linhas de força. O que eu posso deduzir com isso, professor? Quanto maior a quantidade de carga, mais quantidade vai ser a sua linha de força. Se eu pedisse para você, numa atividade, olha, eu tenho uma carga menos 2 quilos. O que significa isso a nível de linhas de força? Você faria aqui exatamente 8 linhas de força. Então, 1, 2, desculpa, porque é negativo. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é a minha referência? O Q? O Q tem 4 linhas de força. Se tem 2 Qs, vão ser 8 linhas de força. Agora vamos trazer, por exemplo, o prático do nosso dia a dia. O que acontece? Sempre o positivo entra no negativo. Então, o que eu posso entender sobre isso? A questão da pilha. Ou seja, a pilha, a carga negativa está entrando na pilha, dentro da carga da pilha positiva. Então aqui eu tenho o campo elétrico, sofrendo forças de atração e forças de repulsão. A minha linha de força depende da quantidade de carga. O positivo vai estar saindo a carga e o negativo vai estar entrando a carga. Coloquei aqui porque quero comentar com vocês sobre blindagem eletrostática. O que significa essa blindagem eletrostática? Aqui a gente vai falar de raios, porque física estuda raios. Então, muitas vezes se pergunta, qual é o melhor local para se defender de um raio? O melhor local para se defender de um raio, por exemplo, o pessoal fala, e é verdade, é dentro de um carro. Só que o pessoal acredita que deveria ser por causa das borrachas, né, que tem no carro, pneu de borracha, e não é nada disso. É por causa de uma blindagem eletrostática. Por quê? Porque o que
do que é feito o carro? O carro é metálico, é metal. Então, o que a física descobriu a partir do carro sendo metal? No interior, a carga é nula. No interior do carro, a carga é nula. Portanto, toda a carga está onde? Está sobre o carro. Quando acontece de cair um raio, ele sofre uma força de repulsão, no sentido de ele vai começar e ele vai sair nas laterais do carro. E você, abrigado ali dentro, está protegido, porque ele não tem nenhum tipo de carga, tá? Então, isso é blindagem eletrostática. Perguntou para você, por que você está protegido de raios dentro de um carro? Você está protegido não é por causa do pneu. Você está protegido porque a carga do carro dentro do seu interior é nula, porque o carro é feito de metais. Ah, professor, então eu posso ficar dentro de casa que eu estou protegido? Sim, é claro que você vai estar mais protegido dentro de casa do que numa rua, do que num local destampado. É óbvio. Porém, a casa não tem blindagem eletrostática. Ela não está toda de metal. Então, nela não o carro acaba sendo você tendo uma proteção maior do que propriamente dentro de casa. Mas blindagem eletrostática é isso, a explicação é essa, tá? Ou seja, dentro do carro, no interior do carro não há carga, a carga é nula, e aí, com o raio, ele sofre, né, o metal é um grande condutor, que nós já vimos, ele sofre uma força de repulsão e sai, e aí você está protegido. Então, basicamente, seria isso. Campo elétrico, atração e repulsão, linhas de força, o positivo entra, o negativo entra no positivo, e a blindagem eletrostática, aonde dentro do carro a carga é nula.